Boa tarde. E aí, como é que nós estamos aí, empreendedoras? É um prazer mais uma vez estarmos aqui nesse episódio do Conecta aí Podcast, no quadro Simplifica a Mulher. É um quadro que tem o propósito de cada vez mais estar trazendo informações importantes para você. E nesse nosso São João aí, que nós vamos com certeza incrementar as nossas vendas, como é difícil para você manter o controle sem perder a postura quando entra aquele cliente difícil? Então, eu sou Lúcia Aleixo, aqui especialista em planejamento e organização empresarial, e estamos aqui com a nossa outra especialista, que é Gemima Coelho, que é especialista em atendimento ao cliente, e ela vem nos ajudar exatamente sobre esse tema. Como é difícil manter o controle sem perder a postura? Hein, Gemima, como é que se faz isso? Pois é, Nuse. Aí pense aí, São João chegando. Será que aquele cliente que chega para a gente no nosso site, na nossa loja física, será que ele sempre vende boas, como nós dizemos aqui em Salvador, ou não? Às vezes tem aquele cliente que nós costumamos dizer o cliente difícil. Mas o que é realmente um cliente difícil? Vamos primeiro pensar um pouquinho na diferença entre um cliente exigente e o cliente difícil. O cliente exigente, ele é aquele cliente determinado. Ele sabe muito bem o que ele quer. Então, muitas vezes, chega sempre pensando, ou no nosso site, ou é captado através do Instagram, das redes sociais, ou na nossa loja física. Mas vamos pensando na loja física. Às vezes chega um cliente na loja e ele já diz exatamente o que ele quer. Então ele sabe, olha, eu quero um tênis para corrida, minha pisada é tal, eu quero de tal cor, eu quero assim assim. As marcas que eu gosto é essa, você tem? Então ele é um cliente exigente. Ele não é um cliente difícil. Ele é exigente porque ele sabe exatamente o que requer a nós. Qual a tendência? Falar a verdade. O segredo é falar a verdade para o nosso cliente exigente. Você vai dizer: olha, senhor, de tal pisada eu não tenho. Simples. E aquele cliente, ele pode se chatear ou não e ele vai embora. É melhor do que você dizer uma coisa diferente, tentar dar aquela enrolada no cliente e aí ele vai se aborrecer. Porque não é um cliente exigente. Então, ele sabe o que ele quer. O segredo é falar a verdade. Mas vamos pensar num cliente difícil. O que é um cliente difícil para você? Eu vou te dizer o que é um cliente difícil para mim. O cliente mais difícil para mim é o cliente confuso. Aquele cliente que não consegue me dizer o que é que ele quer, o que é que ele foi fazer ali, para mim, é o cliente mais difícil. Exemplo, eu trabalho com atendimento ao público há mais de 20 anos. Então, se o cliente chega e ele consegue me dizer qual é o problema, exemplo, eu fiz tal operação no meu aplicativo e a operação não foi processada. Pronto, ele me disse o problema dele. E aí ele começa a falar um bocado de coisa porque ele está insatisfeito e ele reclama, ele briga. Então ele é um cliente difícil. Porque ele está reclamando, ele está brigando, ele já chega angustiado. Ele já chega angustiado, ele já chega chateado. Então ele é um cliente difícil. Mas ele conseguiu me dizer o problema que aconteceu. Ele agendou um boleto, o boleto não foi pago. Ele depositou um cheque, o cheque não foi compensado. Então, ele conseguiu me dizer o problema. Já o cliente confuso, não é assim. Ontem, por exemplo, chegou um cliente confuso na minha mesa. O cliente chegou cheio de papel. Quando a pessoa chega cheia de papel, já é um indício que ele está confuso. Por quê? Ele nem sabe para que lado vão aqueles papéis todos. Quando ele chegou cheio de papel, eu observei, digo, bem, aí daqui de longe eu percebi, tem um papel do INSS, olha, o problema que teve no INSS. Então todo mundo sabe sobre esse problema do INSS. Então na nossa mente já vai formulando saídas para dar aquele cliente. Você já vai pensando, olha, então o benefício dele não chegou e tal, vou pesquisar em tal sistema. Você já vai pensando. Porém, ele estava cheio de papel, mas não me deu nenhum. E eu comecei a perguntar, me empresta a identidade do senhor. Eu chamei pelo nome, o que já dá uma acalmada na pessoa. Quando você chama pelo nome, já dá uma certa sintonia. E aí eu comecei a perguntar e tal, mas o senhor quer mesmo o quê? Ele queria o dinheiro, evidente, mas ele não sabia onde estava. Olha, foi uma confusão. Isso é um cliente difícil. E aí requer o quê? Nós entendermos aquela situação. Entender o motivo que nos levou
o cliente chegar até a gente. Então, sim. Então, Gemma, essa diferenciação sua aí foi muito legal, porque aquele que é exigente, mas já sabe tudo o que quer, ele não é difícil. Não. Ele é exigente, mas ele sabe exatamente o que quer. Agora, aquele que é confuso, quer dizer, ele não sabe o que quer. Então se torna difícil, porque se ele mesmo não sabe o que quer, como é que nós, que estamos lá para oferecer a solução, vamos poder entregar essa solução para ele? Exatamente. Então, é isso aí que se torna difícil. Achei interessante essa sua diferenciação. Exatamente. Então, o cliente difícil é esse. O cliente difícil, ele é aquele que ele chega lá para você, já chega aborrecido, ele chega confuso, ele não quer estar ali. Ele está com um problema, mas ele não quer estar naquele local. Porque, às vezes, o local que vai dar a solução para aquele problema não é um local agradável. Então, por exemplo, o cliente vai resolver um problema de trânsito. Ele vai para os órgãos do Detran e o cliente ele não quer estar ali. Ele quer estar dirigindo o carro dele, ele quer estar na praia, mas ele está no Detran. Então, ele já chega aborrecido para resolver aquela situação. O cliente também, ele pode chegar com a demanda lá no nosso estabelecimento de um produto que ele comprou e quebrou, desmontou todo. Então, ele já chega aborrecido. Exatamente. Então, a situação já é difícil, porque ele está aborrecido. Ou senão, ele contratou um serviço, mas não foi satisfatório para a expectativa dele. E aí vem a segunda dica, que aqui nós trabalhamos muito à base de dica. A primeira dica que eu falei foi o quê? Entender o motivo que o cliente chegou lá. Quando a gente entende o motivo, mediante toda aquela circunstância que o cliente está aborrecido, do que aconteceu lá, ele já chegou, né, chateado. Você entendeu a situação, foi isso que gerou o problema, pronto. A sua mente já vai pensando nas soluções e você já vai digitando ali no seu sistema, buscando de alguma forma a solução. Aí vem a segunda dica, acolha o cliente. Vamos puxar lá do nosso íntimo a psicóloga que existe dentro de nós e vamos acolher o cliente. O que é acolher o cliente? É dizer a ele que você entendeu o problema. É simplesmente isso. Quando nós dizemos, entendi, senhor João. Então, o senhor comprou aqui um ferro de passar vapor. Porém, na hora de usar em casa, o vapor não saiu. É isso. Aí o cliente vai dizer, foi isso. O vapor não saiu, ele esquentou, eu botei água, mas o vapor não saiu. Então, quando você diz para o cliente o problema que ele está levando, aí ele entende que você entendeu. Né? É redundante, mas é a verdade. O acolher o cliente é isso, é você demonstrar que você entendeu o problema, repetir mesmo. Então, o que a senhora, dona Joana, está me dizendo é o seguinte, que a senhora comprou o café, mas o pó do café, a senhora comprou aqui na minha loja, mas quando a senhora abriu o pacote, ali dentro não tinha café, tinha farinha. Foi embalado errado, é isso mesmo, dona Joana? Então, assim, ela vai perceber que você entendeu o problema. Outro dia, Gemima, aconteceu assim, enquanto clientes, nós colocando a posição de clientes, uma colega comprou um biscoito, o biscoito embalado. Sim. O biscoito estava embalado. Sim. De uma localidade assim, até de renome, sim, aqui em Salvador, nossa cidade. E este biscoito, ele estava com teia de aranha, com aranha dentro. E o pior de tudo, nós estávamos no escuro, que foi intervalo de almoço, então a gente desliga a luz para manter assim um quebra-luz. E ela só percebeu quando estava comendo, na metade do coisa, ela sentiu alguma coisa diferente. Resolveu abrir a luz para enxergar. Quando a gente olha, cheio de teia de aranha dentro, totalmente lacrado. Pois é. Totalmente lacrado. Então você pensa como foi que essa colega desceu para reclamar. Lá na Delicatessen, né? Então, realmente, é essa questão que você está falando aí, isso, muito difícil. Então, o cliente ele vai chegar lá no Delicatessen como? Isso. Aborrecido. Ele vai chegar, como nós dizemos aqui, riscando. Ele desceu riscando, aborrecido. Então, essa situação, ele vai chegar lá aborrecido, o cliente, né? O feedback foi que aí ela foi, quando ela voltou até feliz, porque automaticamente, sem pestanejar, a pessoa acolheu a demanda dela e perguntou: você quer muito biscoito? O que é que você quer em local disso? Ofereceu um outro produto que ela gosta muito, que é coxinha. Ela gosta muito de coxinha. Ela ama coxinha. Então, ofereceu um outro produto
que ela gostou bastante e assim, e realmente acolheu a demanda e a coisa. Embora que o estabelecimento também não teve culpa, porque o objeto Veio foi lacrado, lacrado. né? Pois é, então já foi até na fábrica. Aí no Isso. caso da delicatesse, você vai ter que retornar para a fábrica Perfeito. e aí fazer a observação, aí ela vai se tornar cliente nesse momento em relação à fábrica. Exatamente. Então, quando o cliente ele está com aquela demanda, ele está aborrecido, o sentimento que ele tem ele é de justiça. Isso. Quando nós acolhemos, qual atendentes, nós demonstramos o que? O oposto, que ele é digno daquela reclamação que ele está fazendo. Então, quando acolhemos o cliente, ele vai se sentir digno. Então, rapidamente não, pode até demorar um pouco, mas ele vai entender que você está se esforçando, que você está buscando resolver, dar uma solução àquele problema, mesmo que a solução naquele momento seja um não. Mesmo que a solução seja, nesse momento, eu não vou poder resolver seu problema todo, mas eu vou encaminhar. Mesmo que a solução seja encaminhar para outro setor, mas faça. Faça, encaminhe para outro setor, esclareça, não apenas passe a senha adiante. Porque o que é que nós ouvíamos muito? Telefonia, que era o maior índice de reclamação. Porque você ligava para as empresas de telefonia e o primeiro atendente ouvia tudo. Ah, não é esse setor não, senhora, e passava para o outro. Você tinha que repetir tudo de novo. Aí na segunda vez você repetia mais chateado. Na terceira vez para repetir, você já estava sem condições. Já estava espumando, brigando, claro, porque você repetiu o mesmo problema 3 vezes. Então, nós não devemos fazer isso. Se você viu a demanda do cliente, então, resumidamente, ou digite seu sistema digital, ou fale num áudio, ou escreva, mas de alguma forma, quando passar aquele procedimento para adiante, já passe um resumo do que o cliente falou. Porque senão ele vai se aborrecer mais ainda. Né? Aí é a questão do nosso serviço. Então a gente sempre pensando o quê? Ah, cliente difícil? Sim. Mas nós temos que minimizar aquela situação, entender o que ele está passando, né? Que ele veio com um sentimento de injustiça, acolher aquele sentimento, e agora o terceiro ponto, dar a solução. Como eu estava falando, mesmo que a solução seja um não da sua alçada, olha, esse problema, você já entendeu que não é da sua alçada, você não precisa dizer especificamente ao cliente com essas palavras. Mas você vai fazer o quê? Entendi tudo, então, agora já estou encaminhando para o setor, já coloquei aqui no sistema, para o setor que vai dar a solução do seu problema. Então, com essas dicas, nós vamos realmente simplificar essa questão do cliente difícil. Então, pense aí, simplifique, mulher. É um detalhe que faz toda a diferença. Se coloque no lugar do cliente. Pense que você é o cliente, que você vai entender bem mais facilmente essas dicas. Ah, Gemima, realmente, viu? Todas essas situações que você colocou aí, muito importantes. Eu acho que essa dica é maravilhosa, principalmente se a gente for equipe, eu acho que mais ainda que tem que se prestar atenção e dar a solução realmente para o cliente, de alguma maneira acolher aquela demanda que foi feita. E assim o nosso cliente, que é importante, fideliza, volta e a venda é melhor. Então, se para você que está aí fez tanto sentido quanto fez para mim, compartilhe essa informação, passe essa informação para outras colegas, né? Vá no nosso canal do YouTube, o Conecta aí, com o chapeuzinho, compartilhe, ative o sininho, indique para sua amiga, para estar sempre nos assistindo. No Instagram é Conecta aí Podcast. Então, vão lá e continue compartilhando para que esse movimento possa crescer mais e nós, enquanto mulheres empreendedoras, consigamos mais nosso sucesso.